Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu, Tu, Elas, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: quantas pessoas já foram feridas? Quantas pessoas têm algo na alma que precisa ser curado? Esse é o tema que eu vou debater hoje com a psicóloga Cristiane Oliveira, minha xará, e eu espero que a gente abençoe muito a vida de vocês, assim como a minha também, né, gente? Porque esse tema é muito importante. Cris, bem-vinda, querida. Obrigada por você ter aberto a sua agenda para estar aqui falando um pouquinho desse tema que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, que é cura interior. Eu tenho visto muitas mulheres que estão precisando de cura na alma, precisando de cura. Parar de pensar naquele passado, né? Aquele passado que às vezes está prendendo. Então eu queria saber de você um pouquinho, o que a gente faz, qual a receitinha de bolo pra gente começar a se curar. Amém. É muita coisa, né? Na verdade, falar de cura, eu diria que nem seria a palavra certa, né? Porque eu acho que a gente está sendo curado. Sempre. De glória em glória, dia após dia, né? Porque, na verdade, curar totalmente uma alma, eu acho que é só quando a gente estiver lá no céu. Só na glória. Né? É mais um processo que é de restauração, né? Eu acho que a gente está aqui até numa galeria de arte, né? Tem muitas obras e tudo. E eu fiquei pensando nesse tema relacionado à restauração. Amém. Então, a restauração da alma, né? Então, essas áreas aí da nossa vida que a gente precisa de estar, né, conhecendo, olhando e vendo o que precisa de ser restaurado enquanto aqui a gente estiver, né? Mas o processo assim, de cura como um todo, eu creio muito mais num processo, é verdade, de longo prazo e até para a eternidade, sabe? Assim, é verdade. Porque a gente tem a nossa história, né, Cris? E a partir do momento que a gente nasceu, a gente começou ali, né, conviver com pessoas, se relacionar. Tu começa a pessoa a ter algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade, então e vai se arrastando, né, Cris, ao longo da vida. Nós temos as nossas marcas na nossa história, né? Eu falo que vai, como uma obra de arte, né? Que você vai ali tendo, né, algumas coisinhas que às vezes, né, cai, racha um pouquinho, machuca aqui, machuca ali, e vai virando, né, esse processo, mas que o mais importante é o lapidar de Deus, né? A gente se colocar nesse cuidado dele, né? Porque, amém, na verdade é ele que vai restaurando essa obra-prima, né, que somos todos nós nas mãos do oleiro, né, é dele. Nas mãos dele, né. Então acho assim, um ponto importante quando a gente vai falar de cura, de restauração de alma, é primeiro a gente descobrir quem a gente é, né, qual é a nossa identidade, né, Cris? Porque muitas vezes eu vejo assim, as pessoas não sabem, né, quem eu sou, né, e as mulheres principalmente, né, às vezes fica muito misturado, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, às vezes trabalho fora, eu sou uma profissional. Quem eu sou, né? E na verdade a primeira identidade que eu acho que é importante da gente saber quem a gente é a nossa identidade espiritual, né? Quem nós somos em Deus, né? E à medida que a gente se entregou para Ele, a gente confia, né, na nossa salvação, na nossa entrega para Jesus, a gente pode ser chamada de filha. Filha amada. Olha que coisa, né, mais linda. Então, acho que essa primeira identidade, ela precisa de ser restaurada na nossa vida, né, como filhas amadas. E muitas vezes a pessoa, né, eu não sei, algumas não tiveram um bom relacionamento com o pai, sim, dentro de casa, com os pais, e talvez não consiga compreender esse grande, maravilhoso amor de Deus. Sim, isso interfere, né, muitas vezes, essa conexão, né, que você teve de base, né, com seus pais, né, com a sua origem, interfere na forma que você lida com Deus como pai, sim. E então acho que isso é um primeiro ponto, né, a identidade espiritual. Outra identidade que a gente precisa de definir muito, né, como mulheres, até a nossa identidade sexual. Claro. Até por mais estranho que pareça, né? Tipo assim, não quer dizer que eu sou, né, uma mulher e eu sei que eu sou uma mulher, que eu vou ter uma identidade feminina, né? No sentido assim, de saber qual é esse meu lugar, né? Enquanto mulher, dentro da minha casa, na minha relação com meus filhos, na minha relação com meu marido, na relação de administradora, né, do lar. E eu vejo muitas mulheres assim hoje perdidas com relação a essa identidade sexual, no sentido assim, não de serem, né, homossexuais ou ter um conflito aí de identidade de gênero, alguma coisa nesse nível,
mas a nível de saber o seu lugar enquanto mulher. Seus papéis. Os seus papéis. O que o Senhor lugar deseja. Sim. Quais são os seus propósitos. Famoso, né, a famosa palavra de submissão, né? Que é isso, né? Ser submissa, estar sob a missão do seu esposo. Então, muitas vezes isso fica muito confuso, invertido, né? A inversão de papéis. Hoje, as mulheres, a gente tem uma tendência e até um cérebro, né? Muito multifocal, né? A mulher, a gente dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. Só que a questão é que tem coisas que são específicas, né? Tem funções, tem papéis que são específicos do homem. Isso que você falou, eu tô aprendendo muito. Essa questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de aprender a falar não para determinadas coisas, porque eu não preciso fazer tudo, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Sim. De ter prioridade, não deixar desfocar. Se a gente desfoca, tudo desmorona dentro do lar. E aí a gente vai perdendo, né, essa função, né, muitas vezes dentro de casa, dentro da família, e fica tudo muito invertido, né? Sim. Então essa identidade, porque às vezes eu sou uma mulher, mas eu não estou agindo como na minha identidade sexual feminina, né? Assim, eu, por exemplo, eu fui muito educada, todas as minhas, tenho 3 irmãs, né? Lá em casa, na verdade, somos 3 filhas, né? Eu tenho 2 irmãs e nós somos 3 filhas. E todas as gravidezes da minha mãe, meu pai sempre esperou um filho homem. Ele nunca queria... Nunca quis uma menina. Mas quando ele recebia com amor, ele gostava e tal. Mas ele sempre esperou um filho homem. E aí a gente foi muito educada assim para ser autossuficiente, para trabalhar, para ser independente, né? Para ser quase que provedora, assim, né? Ou fomos muito tendenciosas aí, assim, vai ser provedora, vai trabalhar, vai se virar. Entendeu? Não fica dependendo de homem, não. E aí meu pai tinha esse lado e minha mãe também reforçava por outro lado, né, no desejo dela. Às vezes, exato, de ter filhas independentes. Então a gente tem muito isso, sabe? E eu acho que isso traz um peso muito grande às vezes, né? A gente ficar nesse lugar de sustentar, esse lugar de provisão, de luta, de batalha, que às vezes é muito mais, que é na verdade muito mais do homem, né? Do que nosso, né? Então, assim, eu hoje, por exemplo, me considero uma pessoa definida na minha identidade sexual, assim, enquanto mulher, mas eu tenho tratado dia após dia esse lugar, né, de submissão, de entrega, de ficar, né, é um processo, né, eu também passo por esse processo. Meu pai, eu já tenho um coração mais tranquilo, mais submisso. Eu até brinquei com meu marido hoje, falei, graças a Deus que você é o sacerdote do lar. Porque eu não tenho essa ambição de, sabe, igual tem muita mulher que quer mandar e desmandar, não é minha praia. E eu fico vendo que eu tive que aprender a entender que isso estava ok. Eu ia o tempo todo contra mim, eu achava que eu estava errada. De descanso, com relação a esse lugar, né? De descanso, é uma aprendizagem. Sim. Então essa é uma outra identidade que eu acho que a gente precisa definir, né? Nossa primeira identidade espiritual, identidade sexual. Depois outra identidade que eu acho que é importante é a identidade financeira, sabe? Assim, no sentido assim, eu sou rica ou eu sou pobre? Não no sentido de ter dinheiro, de ter as melhores roupas, de morar nos melhores lugares, demais isso. Né? Mas no sentido assim, daquilo que eu tenho de abundância, no sentido assim, de nada me falta e o que eu tenho é suficiente, até mesmo para repartir, é aquela para coisa, compartilhar. Né? O rico é aquele que gasta menos do que ganha. Sim. Você tem que ganhar e viver dentro daquele padrão. Se você quer o tempo todo mais, você fica escravo, né? Escravo. Desse processo. E muita gente né, precisa de tratar essa identidade, porque muitas mulheres, né, entram no processo de compulsão. Eu já tive. Né? De consumo, de compulsão. Nós já tivemos, né, Bruna, esse programa aqui. Né? Então, assim, eu tenho uma cliente minha, né, aqui, né, claro, a gente não vai citar o nome, né, mas ela fala assim, Cris, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Eu já fiz todas as cirurgias plásticas que você imagina, ela fala comigo, e eu me sinto feia. Eu já viajei para vários lugares no mundo, agora ela esteve no Beto Carreiro, agora ela está em Dubai, está nas Ilhas Maldivas, não sei o quê, lua de mel lá com o marido, mas ela está insatisfeita. E é assim mesmo, se a gente não tem se sente vazia, se sente pobre. Se sente, sabe?
É então, verdade, isso só o Senhor que nos preenche mesmo. E não é só isso não. Eu tenho um caso de uma amiga que ela fala que a cultura dentro da casa do marido sempre foi de muita escassez. Eles têm muito dinheiro, mas por exemplo, não usufrui, não pode sentar num lugar gostoso para comer alguma coisa, porque não se permite. Justamente. É cultural. É a crença de merecimento, né? Eu não mereço, né? Às vezes porque teve muitas privações. Isso. Mesmo que depois você venha adquirir, né, às vezes, né, uma situação financeira estável e tal, mas as pessoas que passaram por muita privação, né, às vezes financeira, até fome, quando às vezes tem essa oportunidade, depois não conseguem, né, usufruir. Verdade. E aí isso é uma outra identidade. Essa parte bem interessante. Né, importante, a identidade financeira. Então, assim, essas identidades são importantes da gente rever, né, e pensar, e restaurar, e pensar como é que a gente está. Uma outra identidade importante é a identidade moral. Eu sou boa ou eu sou má, né? Porque muitas vezes a gente acha que é boa, acha que é boazinha, e às vezes até boazinha demais, não sabe dizer não, aceita tudo, agrada todo mundo, né? Que é o boazinha, e a outra que é o má, né? Então o tempo inteiro, se eu estiver dizendo não, se eu estiver contradizendo, se eu estiver brigando, aí eu tô sendo má. Então, às vezes, quando a gente não tem isso muito definido, né, definição. A gente vai ter, às vezes, um conflito nessa identidade também moral, né? Não, acho que você vai ter que vir outras vezes pra gente começar a destrinchar isso aí, porque isso aí dá muito assunto, dá muito pano pra manga. Mas, assim, eu só trouxe inicialmente porque eu acho que é importante pro processo de restauração da alma, né, de cura. Primeiro, como eu falei, né, a gente saber quem a gente é, né, a identidade é um pilar. Outro pilar é a questão do propósito, né, Cris? Identidade e propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu tô aqui? Para que eu vim? Né? E eu vejo tantas pessoas assim, não sabem, deixa a vida me levar, vai vivendo no piloto automático, a gente vai fazendo, a gente vai, né, às vezes profissionalmente, às vezes dentro da casa, mas a gente precisa de encontrar, né? Amém. Qual é o nosso propósito? E hoje eu vejo assim que o propósito de todo ser humano, né, e quando a gente vai encontrando isso, é a gente espelhar Jesus, né, através da nossa vida e trazer Jesus para as pessoas, né, e levar Jesus para as pessoas, porque é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Porque a gente tem um vazio na nossa alma, né, que eu costumo dar até assim a metáfora, um exemplo, assim como se fosse um quebra-cabeça. Tem várias partes, né? Vários pedacinhos. Vamos supor, um quebra-cabeça de 150 peças. Tem aquela pecinha, que é a última, que completa o quebra-cabeça. Que se estiver faltando, a cena fica incompleta, né? A imagem fica ali faltando. E essa pecinha, que na verdade é a persona, né? Que fecha, é Jesus. Amém. E só Ele, né? Só pode ele. Preencher, né, esse vazio do nosso coração, da nossa alma. Né? Ele cura, ele restaura, a gente tendo ele, a gente tem tudo. Ele nos né? ama tanto e Ele quer que a gente seja restaurado, curado. Sim. Então nós precisamos entregar realmente as nossas vidas para Ele, colocar essas dificuldades, essas dúvidas, são muitas dúvidas que nós mulheres muitas vezes temos do propósito. E Ele vai fazendo, né, Cris? Amém, vai sim. Nós vamos ter que destrinchar depois, tá? Gente, eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo. Espero que tenha falado ao seu coração. Aí a gente já tem alguns passos que a gente precisa dar pra gente começar a ser restaurado, pra gente começar uma cura interior. E principalmente a gente precisa dessa pecinha que é Jesus. Obrigada, 8 Filmes, que está ali do outro lado. Obrigada por essa galeria linda que nos recebeu, Murilo Castro, Açaí Fresh, Ágora e Shop Bem-vinda. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Cris, muito obrigada, viu, querida? Obrigada. Jesus te abençoe. Amém. E abençoe esse ministério lindo que você tem, seu trabalho. Obrigada. Tchau.